Muito bem, pessoal, feita a introdução, vamos agora para a matéria de redação oficial propriamente dita. Então vamos ver. Redação oficial é a maneira pelo qual o poder público redige atos normativos e comunicações oficiais. Isso de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República do ano de 2018. Pessoal, nessa primeira parte nós temos que prestar atenção em alguns detalhes. Olha o que foi dito, é a maneira pelo qual o poder público redige. E quem é o poder público? O poder público são as instituições públicas, os órgãos públicos, o governo. Todos eles representam o poder público. Então, a redação oficial nada mais é do que esse poder público redigindo seus documentos, os seus atos normativos e as suas comunicações. O que mais? A redação oficial é utilizada na administração pública direta e indireta. E o que é administração pública direta e indireta? A direta são os órgãos e as secretarias, os ministérios propriamente ditos. E a administração indireta são aqueles órgãos de apoio, as entidades de apoio, que são as fundações públicas, as autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Então, tanto a administração pública direta quanto a indireta também redigem documentos oficiais de acordo com as normas da redação oficial da Presidência da República. E isso nas esferas estadual, federal e municipal. E o que mais? Não há redação na atividade privada, empresarial ou pessoal. A administração pública deve se basear pela redação oficial, mas na atividade privada eles podem redigir seus documentos da maneira que bem entenderem. Não precisam seguir o padrão nenhuma norma. Diferente da administração pública, que é obrigada a obedecer às regras atinentes à redação oficial, principalmente ao Manual de Redação Oficial da Presidência. Ok, pessoal? Então vamos seguir aqui. A redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua. Esses termos aqui, pessoal. Árida e contrária à evolução da língua. Muito pelo contrário, a administração pública, através da redação oficial, ela tenta se adequar à evolução da língua, ao desenvolvimento e à nova forma de tratar o idioma. O que a administração pública não aceita é uma redação coloquial, uma redação que vai contra o padrão culto, que vai contra a gramática. Então, por isso que a gente pode dizer que ela segue sim o padrão culto, mas não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua. É importante a gente atentar para essa frase, porque aparece em prova de concurso, muitas vezes, esse termo aqui. E é para a gente dizer se isso é correto ou não. E é correto sim, redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua. Só com esse trecho, muitas vezes, a gente consegue acertar uma questão de redação oficial. Mas vamos seguir. É que a sua finalidade básica, comunicar com objetividade e máxima clareza, impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira diversa daquele da literatura, do texto jornalístico, da correspondência particular e etc. Por quê, pessoal? Porque a administração pública, ela tem uma maneira diferente de se comunicar. Ela tem que se comunicar de uma forma padronizada, dentro dos princípios da administração pública, dentro dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, por isso, é que não se pode se escrever da mesma forma que se escreve um texto jornalístico, um livro, ou a correspondência particular. Tem que falar de maneira que seja entendível pelas pessoas, que obedeça às normas gramaticais e que seja objetiva e impessoal. Então, então é por isso que nós dizemos que a redação oficial ela é diferente da redação comum, da redação particular, certo? O que mais, pessoal? A comunicação, conforme o Manual de Redação Oficial, a comunicação é constituída por 3 elementos, e isso aparece em prova, pessoal. Primeiro, signatário.
alguém que comunique, sempre o poder público. Não quer dizer que é o poder público que vai estar escrevendo o documento. Na verdade, é um agente público que redige o documento em nome do poder público. E uma vez que esse agente público escreve um documento em nome do poder público, então a gente diz que é o próprio poder público que está comunicando, certo? O que mais? Algo a ser comunicado, letra B. É o assunto relativo ao órgão representado pelo signatário. É aquilo que está sendo tratado, é o teor do documento, aquilo que precisa ser resolvido, debatido. Então, primeiro tem o signatário, que é o poder público, é quem redige o documento. Nós temos algo a ser comunicado, que é o assunto. E, por último, nós temos o destinatário. E quem é o destinatário? É a pessoa ou entidade a quem é enviada a mensagem, podendo ser um cidadão, isolado em conjunto, entidades em geral e até mesmo outro órgão público. Então, o destinatário é aquela pessoa a quem é endereçado o documento, a quem é endereçada a comunicação. Então, pode ser o outro órgão público, pode ser entidades em geral, um banco, por exemplo, pode estar recebendo uma comunicação da administração pública, e até mesmo um cidadão, o que é mais comum, na verdade. O cidadão é quem mais recebe comunicações da administração pública. Ok? Então tá. Seguindo. Características e atributos. E isso, sem dúvida, é o que mais aparece em provas. As características ou os atributos da redação oficial. A primeira delas, clareza. E o que é clareza? A clareza possibilita imediata compreensão pelo leitor. Não se aceita que um documento oficial seja redigido de forma obscura que dificulte ou impossibilite a sua compreensão. Então, quando a gente utiliza esse termo aqui, pessoal, a clareza, nós estamos falando que o documento tem que ser claro, obviamente, tem que ser claro, tem que ser compreensível e não compreensível através de esforço. Ele tem que possibilitar uma imediata compreensão. Se eu encaminho um documento para alguma entidade tratando de algum assunto, esse documento tem que permitir que a pessoa que leu e de forma imediata entenda o que a administração pública está dizendo. Se eu utilizar algum termo técnico, eu tenho que explicar o que é esse termo técnico. Se eu for utilizar alguma palavra que não seja uma palavra comum, uma palavra difícil, uma palavra que signifique algo que a gente vê pouco nos jornais e tudo mais. Então, eu tenho que utilizar um sinônimo, algo que seja fácil para ser entendido. Isso não quer dizer que a comunicação ela vai ficar pobre ou ela vai ficar coloquial, não. Apenas está sendo utilizadas palavras com maior facilidade de compreensão. Certo, pessoal? Depois da clareza, nós temos a precisão. A precisão. A precisão é a manifestação do pensamento ou da ideia com mesmas palavras, evitando o emprego de sinônimos com propósito meramente estilísticos. Utiliza-se a palavra mais adequada possível para representar a ideia que se pretende transmitir. Além disso, complementa a clareza. Então, pessoal, precisão é utilizar a palavra mais adequada possível para o significado que eu quero utilizar. Se eu quero escrever num documento que o contribuinte deve pagar imposto, eu vou utilizar o termo imposto e não um sinônimo que não deixe claro aquilo que eu estou querendo dizer. Então, isso é ser preciso, utilizar a palavra mais adequada possível para aquilo que eu quero transmitir. E o que mais que foi dito aqui? Complementa a clareza. Aparece nas provas, vez ou outra, qual o atributo da redação oficial que complementa a clareza. E esse atributo é a precisão. Pode aparecer concisão, impessoalidade e outros, mas não é nenhum desses. O atributo que complementa a clareza é a precisão. Certo, pessoal? Então tá, vamos seguir. Vamos seguir aqui. Objetividade é outro atributo da redação oficial. Ser objetivo é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar sem voltas
ou redundância, sem rodeios, na verdade. Para conseguir isso, é fundamental que o redator saiba de antemão qual é a ideia principal e quais são as secundárias. Então, aqui, pessoal, objetividade nada mais é do que eu tratar o assunto de forma direta, sem rodeios, sem circunlóquios, tratar daquilo que eu preciso falar, não ficar enrolando. Por isso, é necessário que eu saiba de antemão qual é a ideia principal daquilo que eu pretendo transmitir e quais são as ideias secundárias. Tendo isso em mente, tendo essa concepção definida, eu consigo escrever um documento bem objetivo. Ok? O que mais? Concisão. Qual é a característica principal do atributo da concisão? É transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Concisão é isso, máximo de informações com o mínimo de palavras. Se eu preciso de 20 palavras para transmitir aquilo que eu quero, então eu vou utilizar 20 palavras e não 30 ou 40 para deixar o texto mais bonitinho. Longe disso, eu vou utilizar o que eu preciso de palavras de maneira que eu consiga transmitir o que eu quero, sem fazer também rodeios ou escrever muita coisa, certo? O que a gente tem aqui? Não se trata da economia de pensamento, isso é, não se deve eliminar passagens substanciais do texto com o único objetivo de reduzi-lo em tamanho. Eliminam-se palavras inúteis, que nada somam ao que já foi dito. Então, pessoal, quando eu estou focado em escrever um texto conciso, se eu perceber que eu estou escrevendo algo que não é importante, algo que é desnecessário para o meu texto, eu vou deixar de utilizar, eu não vou escrever nada além do necessário para que eu consiga transmitir um máximo de informações. Tudo aquilo que for inútil ou que eu perceber que não tem importância, relevância para o texto, eu elimino. Isso é o atributo da concisão, ok? Então tá, seguindo. Temos ainda o atributo de coesão e coerência. E o que quer dizer coesão e coerência? Tais atributos favorecem a conexão, ligação e harmonia entre os elementos do texto. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando, ao lê-lo, se verifica que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Pessoal, explicando de uma maneira um pouco mais simples. Coesão são os elementos de ligação de um texto. Por exemplo, preposições e conjunções. Vou escrever uma palavra aqui. O nome do local é Caminho da Esperança. Caminho da Esperança. Não ficou muito bom aqui a redação, mas a palavra é Caminho da Esperança. É uma rua que tem esse nome, Caminho da Esperança. O que acontece? Esse da é uma preposição com artigo. Liga o caminho à esperança para a gente entender que o nome da rua é Caminho da Esperança. Se eu tirar esse da, o texto fica sem coesão, porque não tem um elemento de ligação. Então, essa preposição aqui é o elemento de ligação de caminho com esperança. Então, sem ele o texto fica sem coesão. E a coerência? Coerência é o significado. E o que isso quer dizer? Um texto coerente precisa seguir o que está sendo tratado do início ao fim. Por exemplo, se eu estou escrevendo um documento que trata de pagamento de impostos, eu tenho que seguir com esse assunto até o final. Não posso, no meio do texto, entrar com um assunto de asfaltamento de uma rua, porque não tem nada a ver com aquilo que eu estava tratando no início. Então, coerência é o manter um padrão, manter uma ideia e com ele até o final, senão o meu texto perde a coerência. Então, aqui, um texto, para ser bem escrito, é necessário que tenha coesão e coerência. Outro princípio, pessoal, outra característica, melhor falando, outro atributo, é o da impessoalidade. E o que isso quer dizer? A redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço público e sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos. Não há lugar na redação oficial para impressões pessoais. E o que acontece, pessoal?
nós temos na administração pública que seguir os princípios constitucionais, que são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A impessoalidade é um atributo importantíssimo, porque ele define que a redação oficial não vai ter caráter pessoal particular. A redação oficial vai ser em nome do serviço público, voltado à sociedade, à coletividade. Então, quando eu escrevo um documento, eu tenho que tratar todos de forma impessoal, porque o objetivo aqui é a sociedade, é um fim público, são as pessoas, a sociedade em geral. Então, por isso que a redação oficial também tem que seguir os atributos da impessoalidade, certo? O que mais? Princípio ou atributo da padronização ou formalidade. E o que isso quer dizer? As comunicações devem seguir um padrão que identifique o órgão que o está emitindo. Deve-se seguir certas regras relativas à forma. Por exemplo, pessoal, a padronização ou formalidade diz que eu tenho que utilizar uma folha de ofício A4, que eu tenho que escrever nessa folha de ofício A4 com tinta preta, que eu tenho que utilizar o brasão ou selo do governo federal, que eu tenho que ter parágrafos, que eu tenho que assinar esse documento, que esse documento tem que ter fecho e tudo mais. Então, isso é padronização, formalidade. Eu não posso simplesmente dar um despacho em nome do serviço público, da administração pública, num papel de pão recortado, escrito a caneta. Isso fere a formalidade, isso fere a padronização. Então, a padronização nada mais do que isso, seguir um padrão, uma regra para todos os documentos que são emitidos por um órgão. E, por último, nós temos aqui o padrão culto. E que o padrão culto diz? Diz que devem-se observar as regras da gramática formal e vocabulário comum ao conjunto de usuários do idioma. Ou seja, pessoal, o padrão culto não quer dizer que eu tenho que utilizar palavras difíceis, rebuscadas no meu texto. Muito pelo contrário, eu tenho que simplificar. No entanto, eu devo utilizar as palavras que estão no dicionário. Eu devo utilizar a forma de escrita de acordo com a gramática da língua portuguesa. Não posso escrever com gírias, não posso escrever com jargões regionais, não posso utilizar palavras estrangeiras de qualquer jeito. Eu tenho que seguir um padrão, tenho que seguir o padrão culto. E esse padrão culto está de acordo com o que define a gramática da língua portuguesa. Certo, pessoal? Então, vamos dar seguimento ao nosso curso. Agora, uma questãozinha para a gente praticar. Redação oficial na prática. Vamos lá. É uma questão do ano de 2020, banca CPCom, órgão Câmara de Santa Luzia, na Paraíba, o cargo é agente administrativo. Vamos ver qual é o questionamento. Analise as afirmativas abaixo em relação à linguagem da redação oficial e responda o que se pede. Pessoal, vamos praticar um pouquinho então. Item 1. Caracteriza-se pelo uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade, uniformidade e impessoalidade. 2. É a maneira pela qual o poder público redige os atos normativos e comunicações. 3. Distingue-se pela pessoalidade, uso do padrão coloquial de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. A alternativa que responde corretamente é A, apenas 3, B, apenas 2, C, 1 e 3 apenas, D, 1 e 2 apenas e E, 1, 2 e 3. Pessoal, uma questão que não é tão difícil. É só a gente parar para analisar o que está sendo dito. Primeira delas, item 1. Caracteriza-se pelo uso do padrão culto de linguagem. Perfeito, o padrão culto de linguagem é a utilização da gramática e do dicionário da língua portuguesa. Esse é o padrão culto. Clareza, sim, a gente viu que o documento tem que ser claro, tem que ser perfeitamente entendível, imediatamente entendível. Concisão, sim, o documento oficial tem que ser conciso. Formalidade, sim, tem que seguir certas normas de padrão para o documento.
Uniformidade. Uniformidade é a mesma coisa que padronização, também está correto. E impessoalidade, sim, o documento tem que ter um caráter impessoal, que não permita impressões pessoais. Então, a opção 1 está perfeita. Vamos marcar aqui, ó, correto. A 2 diz o seguinte: é a maneira pelo qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Perfeito. Essa frase está no início do manual de redação oficial. E através dessa frase é que todo o documento, todo o manual é escrito, se baseando nessa frase aqui, ó, que é a maneira pelo qual o poder público redige atos normativos e comunicações. E o terceiro item diz o seguinte: distingue-se pela pessoalidade. Já está errado. Não é pessoalidade, é impessoalidade. Distingue-se pela impessoalidade. Quando eu falo pessoalidade, eu estou dando um caráter privado, eu estou dando um caráter que visa o bem de uma ou de poucas pessoas, e não a sociedade como um todo. Portanto, pessoalidade está incorreto. Uso do padrão coloquial de linguagem. Errado. É o padrão culto. O padrão coloquial é utilizar gírias, é escrever de maneira incorreta, não utilizar as normas gramaticais, não utilizar as palavras de acordo com o significado que elas têm no dicionário da língua portuguesa. Então, também está errado o coloquial de linguagem, uso do padrão coloquial de linguagem. O restante está correto, ó, pessoal. Clareza, concisão, formalidade e uniformidade, sim. Esses itens estão de acordo com o que diz o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Mas há erro na 3, no item 3. Então, a gente vai marcar um X. Portanto, com isso, nós temos como correta a opção D, apenas 1 e 2. E o nosso gabarito é a letra D. Quem marcou a letra D, lacrou. Está aqui o meu avatar falando isso. Certo, pessoal? Vamos continuar. Mais uma questão para a gente praticar. Vamos lá. Ano 2019, banca IBFC, órgão FSA de São Paulo. Assistente administrativo de contratos e convênios. Vamos ver o questionamento. A finalidade básica da redação oficial é produzir comunicados e normativos oficiais claros e impessoais para transmitir uma mensagem eficaz e de entendimento imediato. Em relação às qualidades e características fundamentais da redação oficial, assinale a alternativa correta. Então vamos ver. A clareza consiste em expressar com o mínimo de palavras um máximo de informações. Primeira coisa, essa não é a característica da clareza. E também não existe essa história de expressar, consiste em expressar com o mínimo de palavras um máximo de informações. Pessoal, nós vimos isso. Nós vimos isso lá atrás. Olha o que foi dito. Olha o que foi dito. Ó, a precisão, a manifestação do pensamento da ideia com as mesmas palavras, evitando emprego de sinônimos com um propósito meramente estilístico. Utiliza-se a palavra mais adequada possível para representar a ideia que se pretende transmitir. Além disso, complementa a clareza. Esse aqui é a precisão, mas não é ele que nós estamos tratando. Agora sim, concisão. O que é a concisão? Concisão é transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Então, voltando para a questão, a gente vai ver isso aqui. Consiste em expressar com o mínimo de palavras um máximo de informações. É mais ou menos o que foi dito quando a gente leu sobre concisão. Sobre concisão. Então, está errado porque essa opção foi dada como clareza. Então, a gente já elimina. A B. O termo coesão é a qualidade do que é inteligível, facilmente compreensível. E aí nós temos um erro, pessoal, porque essa é a característica da clareza e não da coesão. Eliminamos aqui também. C. Concisão acontece quando as palavras,
as orações, os períodos, os parágrafos estão interligados. E aí não, né, pessoal? Aí nós sabemos que isso é coesão. E a D diz o seguinte: considera-se como correção gramatical a utilização do padrão culto de linguagem. E o que é correção gramatical? Correção gramatical é escrever de maneira correta. Correta, portanto, é a mesma coisa que correção. E utilizar o padrão culto de linguagem é escrever de maneira correta. Então, portanto, a opção D, a alternativa D, está correta, está perfeito. E é o gabarito da nossa questão. Quem marcou a letra D, lacrou. Certinho, pessoal? Então tá, pessoal, a gente encerra esse vídeo aqui e o próximo a gente retoma para tratar do padrão ofício, que também aparece bastante em prova de concurso. Certo, pessoal? Encerramos aqui, então, e no próximo nós retomamos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.